Olá, mais um episódio do nosso podcast Praticamente. Estamos iniciando aqui mais uma temporada, de entrevistas, e hoje a gente recebe o professor Sérgio Cortes, que é coordenador da pós-graduação em Ciência de Dados e suas aplicações aqui no IESB. Professor, bem-vindo e obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, obrigado a você pelo convite para mais essa oportunidade de estarmos falando aqui para todas as pessoas que estejam interessadas em ampliar as suas competências e habilidades em um curso de pós-graduação. Perfeito. O professor Sérgio Cortes, a gente já recebeu ele aqui uma vez em um outro episódio que você consegue assistir, voltando aí na nossa playlist no YouTube. E a gente falou sobre graduação, especificamente sobre a graduação, por que fazer uma graduação, mas hoje a gente vai focar, sobretudo, em pós-graduação. Professor, por que uma pessoa deve fazer um curso de pós-graduação? Qual que é a importância? Bom, eu diria para você que existem vários motivos para uma pessoa fazer um curso de pós-graduação. Primeiro, as pessoas precisam, à medida que o mercado de trabalho exige mais conhecimento, mais competências e mais habilidades dos profissionais, as pessoas precisam passar por uma atualização. Como o próprio nome já diz, uma pós-graduação. Ou seja, você é graduado, você tem uma graduação, seja ela bacharelado ou tecnólogo, e você precisa, depois de um determinado tempo, ou imediatamente após o seu curso de graduação, você percebe que tem algumas competências e algumas habilidades que você precisa adquirir para evoluir na sua profissão. Então, eu diria que, de uma forma geral, as pessoas optam por fazer uma pós-graduação porque, precisam evoluir na sua profissão. 2, não estão satisfeitas com a carreira que elas escolheram na graduação e elas querem dar uma guinada, elas querem mudar o seu rumo profissional. E 3, as pessoas estão felizes, estão satisfeitas na sua profissão, mas elas querem conhecer algo novo, elas têm uma necessidade de ou criar uma interatividade com outras pessoas, ou adquirir novos conhecimentos, Então, são vários os motivos que levam uma pessoa a fazer uma pós-graduação. Quando nós pensamos no mercado de trabalho, uma coisa é certa, as pessoas que têm um curso de pós-graduação, e aí nós estamos falando de especialização lato sensu, são pessoas que vão para o mercado de trabalho e conseguem uma melhor posição nas organizações, sejam elas públicas ou privadas, e isso geralmente dá a elas um acréscimo em torno de 20% a 25% a mais no seu salário. Então, é um bom investimento fazer uma pós-graduação. Sem falar também que você acaba sendo melhor visto, da parte que você faz uma pós. Isso é outra coisa importante, E aqui eu faço sempre um alerta para as pessoas que fazem inicialmente um curso tecnólogo. Um curso tecnólogo, ele se difere de um curso bacharelado, principalmente pela sua carga horária. Então, você tem cursos tecnólogos muito bons, em torno de 1.600, 2.000 horas, 2.500 horas, mas que são cursos que te preparam para um ingresso imediato no mercado de trabalho. Já um curso de bacharelado é um curso de uma formação mais longa, que te dá uma formação muito mais específica, um conteúdo acadêmico muito mais abrangente, E que certamente vai lhe posicionar melhor também no mercado de trabalho. Quando você termina um curso tecnólogo ou depois de um determinado tempo de um curso tecnólogo, você também percebe que você precisa ampliar o seu conhecimento. Se você já está trabalhando, ampliar as suas competências, as suas habilidades, sejam elas em ferramentas. A tecnologia hoje é o carro-chefe para que as pessoas busquem uma atualização e particularmente o grupo de tecnólogos, precisa investir também numa ampliação das suas competências e das suas habilidades para que não só
amplie a sua capacidade nas organizações onde já estão trabalhando, como também possam buscar novas oportunidades no mercado, pensar depois em fazer um curso de mestrado, né? Então, isso é muito importante. Então, eu diria que, de uma forma geral, depois de um determinado tempo que você terminou a sua graduação, às vezes as pessoas não vão de imediato, né? Porque está naquele ainda, eu vou parar um pouco, eu vou descansar um pouco, eu vou um pouco para o mercado de trabalho, mas hoje o tempo é muito menor, a necessidade temporal é muito menor para você voltar para os bancos das universidades para fazer um curso de pós-graduação do que há 10, 15 anos atrás. A evolução tecnológica faz com que, isso em todas as áreas, isso não é só para quem tem uma graduação na área tecnóloga, mas isso em todas as áreas, né? Precisa ter uma atualização, precisa se atualizar para que você tenha melhores oportunidades no mercado de trabalho, seja na empresa que você está trabalhando ou seja numa nova oportunidade. Perfeito. E existe algum pré-requisito do estudante para ele entrar no curso de pós-graduação? Ele precisa ter um curso superior. Independente da área, né? Se você busca uma pós-graduação na sua área do que você fez a sua graduação, você vai estar complementando a sua formação com novas disciplinas, com novas tecnologias que certamente não couberam dentro da carga horária do seu curso. Uhum. Se você está mudando de área, aí tudo é novidade para você. Aí sim você vai ter que ter uma dedicação, eu digo, um pouco maior, né? Porque tudo é novidade, então você vai ter que se dedicar um pouco mais. Mas vale a pena, por exemplo, no meu caso, eu sou jornalista de formação. Para eu ir para a ciência de dados, seria um pouco mais complicado para mim. Então, vale. Para você ir para a ciência de dados, que é um dos cursos que hoje eu coordeno, né, entre outros cursos, vale a pena. Por quê? Porque hoje você faz um jornalismo, né, mas você não tem ainda as competências voltadas para a área de dados, né? Certamente você tem dificuldade de usar um programa para poder fazer gráficos, fazer análises mais simples para você poder enriquecer as suas reportagens, né? Falando sobre o tema que você está escolhido, mas agora com uma pegada muito maior voltada para a área de dados, né? Então, no caso do uso do jornalismo, nós temos uma área específica que nós estamos trabalhando agora, que é o jornalismo de dados, né? Então, com o jornalismo de dados, você amplia muito a sua capacidade de trabalhar o jornalismo. Perfeito. E falando especificamente sobre a pós-graduação em ciência de dados e suas aplicações, que é uma das que você coordena aqui. Como que é o curso? O que ele se propõe? Então, a ciência de dados, como o próprio nome já diz, ela é uma ciência que ela engloba as ciências estatísticas, a ciência da computação, uma área de negócios, né? E a matemática, que é base para todos os cursos da computação. Então, com a ciência de dados, você vai anexar ao seu currículo de graduação todo um portfólio de você aprender a analisar dados. E você vai aprender a analisar dados que aconteceram no passado e você vai ser capaz de fazer predições dentro da sua área de negócio. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que precisa investigar fraudes, por exemplo, de clientes, você vai adquirir todos os conhecimentos, competências e habilidades nas ferramentas, sejam elas proprietárias ou livres, né? Que você vai conseguir explorar esse lado por meios de algoritmos, e aí entra também a área da inteligência artificial, que vai possibilitar você a calcular, né, a predizer, eventualmente, clientes que fazem fraude. Então, isso se expande para todas as áreas que você pensar. Então, por exemplo, quando você pensa na medicina,
muitos dos equipamentos que você vê hoje de diagnóstico, o que tem por trás dele é uma grande análise de dados para que você possa comparar o resultado de um paciente que acabou de fazer o exame com milhares de pacientes que já fizeram aquele tipo de exame e aí facilitar o diagnóstico. Então, você vê isso crescendo em todas as áreas, na área das ciências sociais, na área da medicina, na área da educação, na área da saúde, né? Nós trabalhamos com muitos dados de saúde, na área de administração, seja ela federal, estadual ou municipal, como trabalhar, por exemplo, a questão da segurança pública, do meio ambiente, tudo isso, tá, é ajudado por quem? Pelo cientista de dados, pelas técnicas da ciência de dados. Então, isso hoje é muito importante. E tem uma coisa que nós insistimos muito, que as empresas elas precisam ser orientadas a dados. Isso é um fato hoje. Já é constatado de que as empresas que têm maior sucesso hoje, né, e aí as empresas mais recentes já nascem assim, que são as grandes empresas. Além disso, as empresas elas precisam criar uma consciência quantitativa. O que é isso? Na sua profissão de jornalismo, você precisa ter um conhecimento e uma consciência quantitativa. O tempo inteiro você precisa estar pensando em números, né? Há um tempo atrás pensava-se que números eram coisas de matemáticos, de estatísticos, de engenheiro, mas não. Hoje qualquer atividade, as pessoas têm sempre que estar pensando de uma forma quantitativa, sejam quantas pessoas estão aqui, se tem um crescimento, se tem um decréscimo, né? Como que é a nossa organização. E isso é super importante em todas as áreas. Então, hoje nós defendemos muito que as organizações, elas passem para as pessoas que trabalham nela, esse conceito, esse critério de ser quantitativo. E as empresas já estão aderindo a esses modelos e estão começando ou ampliando os investimentos, né? Para que as pessoas tenham essa visão quantitativa. Por quê? Porque isso dá muito retorno para as empresas, né? Isso, quando você pega o saldo no final, isso é muito positivo. Tá? Entendi. E quais que são os diferenciais desse curso aqui no IESB? Então, o nosso curso, ele é um curso muito prático, né? Além das disciplinas básicas que você vai cursar nesse curso, né? Além disso, você vai ter uma abordagem muito prática, né? Hoje, nós temos no nosso currículo o que nós chamamos de desafios. Então, a cada conjunto de competências, de disciplinas e competências que você vai adquirindo, além dos trabalhos das disciplinas, dos exames, das provas e das avaliações, você tem que desenvolver um desafio. E esse desafio, ele é sempre voltado ou por uma empresa ou por um problema de mercado. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que te prepara para você imediatamente poder ingressar numa empresa e enfrentar, porque a ideia é que sejam desafios que as empresas hoje estão vivendo no seu dia a dia. Desafios reais. Desafios reais. Então, se você já está preparado, você já está enfrentando isso durante o seu curso, e você tem uma orientação de professores experientes, de pessoas que dominam a técnica e dominam também a parte prática, isso dá um enriquecimento muito grande para os nossos alunos. Então, esse é um ponto que é um ponto de destaque do nosso curso, é dar às pessoas a formação e logo após essa formação submetê-las a exames, né? Exames práticos, exames onde elas vão poder desenvolver tudo aquilo que elas estão aprendendo de forma acumulativa. Tá? E quem é o corpo docente? Quem são os professores? Então, hoje nós temos professores, mestres e doutores, né? Nós temos, e como características, todos com experiência de mercado. Na pós-graduação, é muito importante que os docentes não tenham apenas uma visão acadêmica, que tragam, além dessa visão acadêmica, tragam também a sua experiência profissional. Então, quando você junta a sua experiência acadêmica, né,
com a sua experiência profissional, você transmite para os alunos, você passa para os alunos, né, uma vivência de mercado, uma experiência de mercado. Então, eu posso dizer, olha, eu vivi esse caso e dei essa solução. Antes dessa solução, eu estudei essa e essa solução. Agora, vamos desenvolver uma solução que possa ser melhor do que todas essas ou que possa estar contemplada nessas soluções. Então, isso é muito importante, né? Passar para os alunos essa vivência, essa experiência, para que eles possam já sair do seu curso, né, com uma oportunidade real. Para você ter uma ideia, nós não temos nenhum aluno que saia da nossa pós-graduação que não esteja empregado. Que maravilha! Ou eles conseguem oportunidades, os mais jovens que ainda não estão no mercado de trabalho, ou geralmente eles melhoram a sua condição dentro das suas organizações ou migram para outras organizações. Por quê? Porque eles agora têm mais esse conhecimento. Que incrível. E a vantagem também de ser professores que são da academia, mas que também são do mercado, é que o aluno consegue ampliar o networking. Então, assim, eu estou fazendo aula com você e você está no mercado, você pode, e você percebe que eu sou bom, você me indica para uma vaga. Exatamente. Então, hoje, quando nós pensamos numa pós-graduação, nós ampliamos muito a forma como trazer o aluno para um curso de pós-graduação. Então, hoje você pode fazer um curso presencial. Qual é a vantagem de um curso presencial? É que você vai estar dentro da universidade, num contato direto com professores e seus amigos, né, e seus colegas de curso. Então, você cria um network ali. A outra forma, hoje apresentada de cursos de pós-graduação, são 100% digital. Ou seja, você tem um material didático, você pode estudar em função do seu tempo, né? Você vai ter todo o teu material, você vai poder fazer a sua carga horária e você vai ter encontros semanais, encontros com uma duração menor, aonde você vai poder ter orientação sobre as suas atividades ativas para esse curso, que o 100% online, ele é o EAD tradicional, né? Mas a vantagem é que você consegue fazer o seu tempo, consegue fazer a sua disciplina para estudar. Em compensação, você perde um pouco desse network, né? Você tem também os cursos que nós chamamos semipresencial, aonde você também terá um material didático e você terá encontros com professores especialistas para tratar de determinadas atividades. Então, por exemplo, vamos imaginar que nessa semana eu diga para a minha turma que ela vai estudar as unidades de aprendizagem, por exemplo, de 1 a 4. E daqui a uma semana eu vou ter um encontro com elas, onde nós vamos praticar o que eles estudaram e leram ali. A vantagem é que você faz o seu, dentro desse período que você tem, você vai fazer o teu cronograma de estudo, mas você também não perde esse network, porque você vai poder estar se reunindo com seus professores e com seus colegas de turma, tá? E o outro é o ao vivo. O ao vivo é uma sala de aula expandida. Qual é a vantagem dele também? É que você amplia o seu network. Então, se antes você está em Brasília, por exemplo, todos os nossos alunos vão ser aqui de Brasília e do entorno de Brasília, no ao vivo não. Você tem alunos de Brasília, do Rio, de São Paulo, de Recife, do Amazonas, do Acre, de qualquer parte do mundo. Nós já tivemos nos nossos cursos alunos que estavam nos Estados Unidos, alunos que estavam na Alemanha, né? Sofriam um pouco, sem fronteiras, tinha um pouco a questão dos fusos horários, mas é um network ampliado, onde você não tem a coisa do contato cara a cara ali humano, mas você faz contato com as pessoas e você consegue viver a experiência de fazer um curso de pós-graduação, só que agora com uma amplitude muito maior de pessoas. Então, isso é muito importante também. Então, hoje,
você não tem motivos para não fazer uma pós-graduação. Você tem, além das vantagens de você fazer esse curso de pós-graduação, ou qualquer outro curso de pós-graduação, você tem 4 modalidades que você pode estar fazendo. Ou é presencial, ou é 100% online, né? Ou ele é ao vivo, né? Ou ele é semipresencial. Então, a grande questão é, você tem que pensar, o que eu preciso melhorar na minha profissão? Aí você vai escolher um curso de pós-graduação que vai te dar essa possibilidade. Eu quero mudar totalmente o rumo da minha profissão. Então, eu vou escolher um curso de pós-graduação que eu enxergue que eu vá ter oportunidades no mercado. Ou até mesmo uma segunda graduação, que também é uma boa alternativa para quem quer mudar. A diferença é que ela vai precisar um tempo maior para fazer essa mudança, né? Para fazer um segundo curso de graduação. Ou você diz, eu quero simplesmente estudar uma coisa que antes eu não conseguia estudar. Então, por exemplo, eu quero fazer, eu fiz ciência da computação, eu fiz engenharia, mas eu gostaria muito de estudar, por exemplo, história. Né? Eu brinco com os meus alunos e digo, olha, é alguma coisa que você vai fazer mais para a alma, nesse caso de você ter feito uma carreira tecnológica e querer fazer de uma outra área da ciência, né? Uma área de ciências sociais, uma área de humanas, uma área médica, por exemplo, né? Você vai dizer, não, eu quero conhecer novos campos de trabalho. Não necessariamente que eu vá mudar para lá, mas eu quero enriquecer o meu conhecimento. Eu quero fazer uma pós-graduação na área, por exemplo, de sociologia, na área de psicologia, né? Por quê? Porque isso eu acho que vai contribuir não diretamente com a minha profissão, porque eu não quero mudar. Por exemplo, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, mas eu quero conhecer outras áreas, eu quero dispor uma parte do meu tempo para ganhar outros conhecimentos, né? Então, tem muitas oportunidades hoje. Nós aqui no IESB, nós temos uma quantidade razoável de cursos de pós-graduação de muita qualidade, todos com uma visão prática muito boa, né? E, particularmente, eu convido aos nossos aqui ouvintes a olharem um pouco a nossa pós-graduação em ciência de dados, a nossa pós-graduação em inteligência artificial, a nossa pós-graduação em banco de dados, as pós-graduações de uma forma geral tecnológicas, que são a área que eu atuo mais, mas nós temos pós-graduações na área da saúde, na área de emprego, na área do direito, né? Então tem muitas oportunidades. O que eu sempre recomendo para as pessoas é o seguinte, você não pode parar. Você não pode deixar de estudar. Você, seja lá na sua profissão ou numa outra profissão, você precisa voltar a ter esse contato, você precisa construir o seu network e você precisa enxergar, ampliar um pouco as áreas que você possa atuar, né? O mundo é muito dinâmico, as coisas hoje voam, né? A tecnologia faz isso. E você precisa estar se atualizando. Você não pode ficar parado. 2, 3, 4, 5 anos depois que você termina a sua graduação, você sente uma defasagem muito grande nas coisas que você estudou. E outro ponto que é muito importante é que as empresas estão começando a enxergar isso. Então, elas estão vendo que, como você tem muitas oportunidades hoje para ensino de pós-graduação, as empresas conseguem investir de tal forma que elas até conseguem contribuir financeiramente com uma parte e os seus colaboradores contribuem com uma pequena parcela e dando o seu tempo maior. Então, por exemplo, a oportunidade hoje de uma empresa custear parte de um curso de pós-graduação e o colaborador, como contrapartida, dedicar 2 noites para fazer aquilo, é uma coisa muitíssimo interessante para as pessoas, né? Porque cria uma expectativa de melhoria
dentro da organização, como também no futuro possibilidades de outras organizações, né? E o IESB tem parceria, tem convênios com várias empresas. Sim, hoje nós temos um portfólio grande de empresas conveniadas. Nós já estamos desenvolvendo treinamentos voltados para a empresa, alguns customizados para as necessidades da empresa. Legal. Então é assim, você tem uma empresa ou um órgão público, né, ou privado, eu gostaria muito de dar aos meus alunos, aos meus colaboradores, uma formação mais voltada para quê? Para a área da ciência de dados, eles precisam entender o que é a inteligência artificial, eles precisam conhecer outras áreas, então nós preparamos o curso de pós-graduação sobre medida para elas. Que né? legal isso. Isso, identificando o que eles precisam para essas organizações. E com isso, está muito mais aderente, né, ao que a empresa precisa, né, e o que os seus colaboradores precisam para desenvolver melhor as suas atividades profissionais. Perfeito. E qual que é a sua dica para quem decide... Eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu não sei ainda qual curso eu devo escolher. Você tem alguma dica para a pessoa que... ainda está em dúvida sobre qual curso escolher para fazer uma pós? Então, eu acho que uma coisa fundamental é você pensar assim, eu vou fazer uma pós-graduação por quê? Porque eu estou sentindo que eu preciso melhorar na minha profissão. Então, por exemplo, você é um jornalista. O que eu preciso para ampliar as minhas competências e as minhas habilidades no jornalismo? Hoje ser jornalismo político, ser jornalismo de dados, né? Pensar um jornalismo mais internacional. Então, com isso, você vai começar a enxergar cursos de pós-graduação que vão te ajudar. Se é um jornalismo de dados, vai ser muito interessante eu estudar ciência de dados, porque a parte do jornalismo eu já tenho. Se é um jornalismo mais voltado para internacional, talvez eu precise melhorar a línguas, né? Eu preciso ampliar um pouco o meu conhecimento em outros idiomas, né? E aí vai, dependendo disso. Agora, se eu quero mudar de profissão, eu estou cansado. Por exemplo, imagina que você diga, eu estou cansado de ser jornalismo, eu acho que eu não tenho mais para onde correr, crescer, eu gostaria de mudar. Não tem problema. Então, você vai ao mercado de trabalho, vai identificar algumas pesquisas e você vai ver quais são as áreas, quais são as profissões que estão sendo dadas como profissões do futuro. É a profissão A, a profissão B, a profissão C. Então, você vai buscar, né? Você vai buscar um desses cursos que já tem uma expectativa de oferecer uma quantidade de empregos que você possa se inserir nessas ofertas de mercado. Essa é uma outra forma. E eu digo que a terceira forma é você pensar o seguinte, eu quero agora fazer uma coisa que eu sempre quis, eu estou muito bem na minha profissão, ou eu sou um advogado, ou eu sou um médico, sou um engenheiro, um matemático, um estatístico, um cientista da computação, um cientista de dados, mas eu gostaria de estudar outras coisas que eu até então não estudei. Então, por exemplo, eu gostaria muito de fazer um curso de gastronomia, eu gostaria muito de fazer um curso de sociologia, eu gostaria muito de conhecer um pouco mais essa coisa de dados, fazer um curso de ciência de dados. São coisas que você vai fazer, que vai trazer uma riqueza pessoal muito grande para você, mas que você não tem aquela necessidade de correr, de trocar de emprego, né? E isso é uma outra coisa muito importante. Só para você ter uma ideia, no Brasil hoje, aproximadamente 1.600.000 pessoas estão fazendo pós-graduação. É muita coisa. Lá do censo. É bastante coisa. Embora tenha-se um potencial, tem um público muito grande ainda de graduandos, né? De graduados que não estão fazendo nenhum curso de pós-graduação e que certamente vão estar sentindo essa necessidade de fazer esse curso, entendeu? De fazer um curso de pós-graduação, de voltar a se atualizar. A pandemia deu uma estagnada, né? E agora as pessoas estão retomando essa posição, né? Passado esse vendaval, né? Embora ainda tenhamos que ter muitos cuidados, né? Mas as pessoas estão acordando agora, principalmente no Brasil, as oportunidades estão voltando,
Né? Oportunidade de aprender mais e de emprego também. De aprender mais e de emprego. Né? Todos os indicadores econômicos apontam que certamente nós vamos estar melhorando muito a questão da empregabilidade e vai conseguir essas vagas quem estiver preparado. Quem estiver estudando, quem estiver se preparando, certamente nos próximos 6 meses, 1 ano, vai ter acesso a essas opções de trabalho. O importante é você estar preparado. Se você não estiver preparado, você não vai, as oportunidades vão passar. Já perde para aquele que está, né? Já perde para aqueles que estão estudando ali. Então é muito importante as pessoas olharem para si e verificarem, está no momento de eu agora voltar um pouco e me especializar numa determinada área, né? De ampliar os meus conhecimentos e competências para quando surgir essas oportunidades. E o que é mais interessante agora é que as oportunidades elas estão nascendo no seu território. Então, por exemplo, nós estamos falando em Distrito Federal, mas você hoje pode estar trabalhando para uma empresa de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio, do Recife, de Manaus. Você pode estar trabalhando com trabalho remoto sem nenhum problema, como você também pode estar trabalhando para uma empresa do exterior. Sim. Então, isso está trazendo muitas oportunidades. E o que é necessário para isso? Que você esteja bem preparado. Hoje eu tenho alguma expectativa, você pode dizer, hoje eu não tenho. Mas se você se preparar, ela vai chegar. Agora, se você não se preparar, ela não vai chegar. Ou ela chega e você não consegue pegar. Ou ela chega, né, o cavalo passa e você não consegue subir, não é isso? Hein? Exatamente. Você tem algum exemplo de aluno de pós-graduação que conseguiu mudar de área ou conseguiu uma promoção ainda durante a pós? Temos sim, particularmente no nosso curso, nós dividimos esse curso em 4 módulos. O primeiro módulo nós chamamos que você prepare to work, ou seja, você vai se preparar para trabalhar. Com o primeiro módulo, né, você já pode se candidatar a uma oportunidade de emprego na área de ciência de dados. À medida que você vai ampliando, você vai caminhando no curso, essas oportunidades vão se ampliando, porque você vai ganhando mais disciplinas, você vai ganhando mais competências e habilidades, né? Então, de uma forma geral, tem pessoas que melhoram no seu ambiente de trabalho, trocam de funções, como tem pessoas que conseguem outras organizações para trabalhar. Tá? E isso não é um caso ou 2, não. São várias pessoas. E com salários melhores. E com salários melhores. Tá? Muitas empresas têm em seus planos de carreiras treinamentos que vão evoluindo, né? E, além disso, as pessoas evoluem na sua carreira e, às vezes, mudam de áreas para outras funções, para assumir responsabilidades, por exemplo, de coordenar equipes, de coordenar projetos, né, mais voltados para essa área, que geralmente são áreas que ainda não estão implantadas na empresa, e com isso elas têm aumento salarial. Tá? Perfeito. E para quem quiser ver o portfólio de cursos que o IESB oferece? Então, o site do IESB, nesse momento nós estamos fazendo uma revisão no portfólio dos cursos, exatamente para adequar eles a essas necessidades pós-pandemia, né? Vamos dizer assim. Há uma necessidade. Nós sempre estamos olhando para o mercado de trabalho e vendo o que as pessoas precisam para evoluir em termos de pós-graduação. Então, nós estamos fazendo esse reajuste agora. Agora, no mês de agosto, nós já vamos ter um novo portfólio, nós já vamos ter novas oportunidades de curso e as pessoas vão poder começar. Nós acreditamos que a partir de setembro já, agora de 2023, e depois vai numa sistemática dinâmica, trimestral ou mensal de entradas, e as pessoas vão poder estar vindo estudar conosco. Perfeito. Tá? O site é o iesb.br. Isso, né? E lá você vai encontrar pós-graduação.
E aí tem na página de pós-graduação, você tem a lista de cursos e dentro da lista de cursos você pode ver o que o curso oferece, né? Exatamente. Tem metodologias, tem corpo docente, inclusive contato com os coordenadores, que são muito importantes. Isso. Né? E de uma forma geral, todos os coordenadores estão preparados, estão com uma dedicação para poder atender aos candidatos e aos nossos alunos para poder tirar essas dúvidas, né? Existe algum processo de seleção que o IESB faz para pós-graduação? Depende do curso, tá? Tem cursos que você precisa fazer um processo de seleção, mas a maioria dos cursos não. Lembrando também que quando a gente fala em pós-graduação, nós temos os nossos cursos de mestrado, né? Uhum. Que é o mestrado na área da administração e o mestrado na área do direito. Esses têm todo um rito de seleção para eles, tá? Mas, de uma forma geral, o importante é você se candidatar. Você vai passar por um processo de avaliação, né? E aí, certamente, você vai ser convidado a fazer a sua matrícula. Perfeito. Excelente, professor. Tem mais algum conteúdo de pós-graduação que você gostaria de falar para os nossos ouvintes? Então, o que eu gostaria de falar é o seguinte: não pode parar de estudar. É muito importante. Seja em qual for a instituição, é muito importante que as pessoas hoje façam um curso de pós-graduação. Esse curso de pós-graduação, ele traz benefícios financeiros, né, para essas pessoas. Eu diria que o investimento em ela pagar um curso é muito importante, porque ela certamente vai ter um retorno depois. Ele amplia o network com as pessoas e ele abre novas oportunidades profissionais. E um curso hoje de pós-graduação, nas 4 modalidades que eu falei, eu diria quase que não tem motivo para que uma pessoa hoje não pense em fazer um curso de pós-graduação. O curso está disponível, as pessoas precisam dedicar uma parte do seu tempo, como ela hoje dedica para outras atividades, priorizar o seu tempo para poder se dedicar, e que certamente isso vai trazer um crescimento profissional. Hoje nós temos pessoas que já fizeram 1, 2, já estão fazendo a 3ª pós-graduação, porque elas enxergaram que isso lhe traz várias oportunidades em várias áreas do mercado de trabalho. E é assim que a gente espera que as pessoas possam utilizar os nossos cursos para ter um crescimento. Um crescimento pessoal, financeiro. Exatamente. Que vem, né? Exatamente. Tá? Perfeito. Professor, obrigado demais por estar aqui, ter vindo, ter compartilhado os seus conhecimentos com a gente. Então, eu que agradeço, né? Deixo aqui essas minhas considerações para que as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que pensam, né, que reflitam sobre o seu futuro profissional e o quanto ela ainda tem para crescer. Né? Todo mundo tem um pouco para melhorar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Nós, inclusive. Uhum. E nós sabemos que a dica é que um curso de pós-graduação, ele vai te dar, vai te alavancar para outras possibilidades e para outras oportunidades, seja ela no qual o campo que você tenha como objetivo. Perfeito, excelente. E obrigado a você pela sua audiência, né, por estar aqui usando o seu tempo com a gente. Acompanhe a gente no nosso podcast no YouTube, youtube.com/IESBOficial, ou também no Spotify ou no Deezer, qualquer que seja a sua plataforma de áudio preferida. Obrigado, nos acompanhe e até a próxima.